Vai, Liz. Vai, tchau, tá? Vai. Vai, tchau. Bereshit? Certeza? Baruch Hashem. Quem não leu Bereshit 48 aqui hoje? Ou todos leram? Está todo mundo afiado. Qual é o assunto mais interessante de Bereshit 48? Hã? Baruch Hashem. Jacó estava quase indo para os seios de Abraão. Então, Bereshit 48 praticamente define, né, a história de Israel. E o livro de Bereshit está quase terminando também, né? Falta poucos capítulos para a gente poder encerrar o livro de Bereshit. Baruch Hashem. Para Bereshit 48, para a gente poder entrar em um dos assuntos, né, de Bereshit 48, a gente entender um pouco o que é exílio, né, galut, e o que é congregar. O exílio é o inverso de congregar. É a oposição, né? É o lado oposto. E o exílio também ele simboliza o afastamento, né, de um israelita do Eterno. É isso que a galut ela representa. É o distanciamento de uma pessoa do seu Criador. Baruch Hashem. Vocês últimos podiam chegar as cadeiras mais para lá, assim, ó. Não, os últimos lá atrás. E para a gente poder entrar nesses temas, vamos ter que pegar um passuk de Bereshit 28 e um passuk de Bereshit 49. Uma porção do 28, verso 11, do 49, 1 e 2, que diz o seguinte. Bereshit 28, 11. E chegou ao lugar e ali se alojou, porque o sol já se tinha posto. E tomou algumas pedras do lugar e as colocou à sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. Quem lembra dessa passagem de Bereshit 28? Quando Jacob estava vindo para a casa de Labã, e ele pegou 12 pedras e ele colocou, fez tipo um travesseiro, né? Alguém lembra dessa passagem? O que isso simboliza? Que naquele lugar ali, as 12 tribos um dia se reuniriam em comunhão. Né? Tem até aquela musiquinha, né, que o Eno gosta de cantar. Os irmãos se reúnem em comunhão. Então, Bereshit 28 está falando de reunião. E foi justamente quando Jacob deita e ele coloca 12 pedras ali, e ele tem um sonho. E ele sonha com a escada também, né? Os anjos subindo e descendo, etc. Mas em Bereshit 49, que já é um capítulo agora posterior ao de hoje, está escrito: Jacob chamou seus filhos e disse: reúnam-se. Reúnam-se e eu lhes direi o que acontecerá com vocês no fim dos dias.
e ele contou o que vai acontecer no final dos tempos? Não. E depois ele foi dar as bênçãos, né? Mas ele queria reunir os filhos, e a primeira palavra é: reúnam-se, se ajuntem, se congreguem, não fiquem exilados uns dos outros, porque eu vou falar o que vai acontecer no final dos tempos. Mas a questão é, eles ficaram reunidos ao longo dos tempos? E será que não é por isso que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no final dos tempos? Porque a profecia seria dita se houvesse união entre os israelitas. E há união entre os israelitas? O dom de nevoar, o dom de profecias, ele acontece quando há reunião, quando há... Ele é mais forte. Quando não há essas reuniões, ele é mais fraco. Então, o exílio, ele expulsa a Ruach HaKodesh de nos entregar muitas coisas espirituais. A falta de congregar faz isso. Então, são mensagens muito claras que a Torá traz para cada um de nós. Pessoas individualistas, pessoas egoístas, pessoas exilicionistas expulsam a Ruach HaKodesh. Por mais religiosas que possa ser, por mais santa que ela pense que seja, é como a gente sempre fala, né? Não adianta você ganhar na Mega Sena sozinho e você ir morar num ilha deserta com o seu dinheiro. Do que adianta isso? Não faz sentido. Então, Bereshit 49, 1, 2. Jacó chamou seus filhos e disse: reúnam-se, e eu lhes direi o que acontecerá com vocês no fim dos dias. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, e ouçam Israel, seu pai. Os 12, eles ouviram a mesma expressão, a mesma fala do pai Jacó. Agora, nós lemos Bereshit 28, onde Jacó, ele deitou naquele lugar e ele colocou quantas pedras em torno dele? E agora ele está no leito de morte com 12 pedras em volta dele, os 12 filhos. E qual é o comando principal? Reúnam-se, se unam, congreguem, deixem de ser exilicionistas, deixem de ser separatistas, individualistas, egoístas. E com isso, os 12 filhos de Jacó, os filhos de Israel, se tornaram uma única alma unificada. Eles se tornaram uma alma unificada. Quando eles se dividem, eles são almas unificadas? Quando eles se unem, eles são almas unificadas, quando eles se unem. Quando se separam, são fracos. Quando se ajuntam, são fortes. E nesse momento aqui, eles se tornaram como uma alma unificada. Aí, os nossos antigos morim, os nossos sábios, eles dizem o seguinte, que na noite que Jacó deitou e colocou as 12 pedras, sabe o que aconteceu com as pedras? O que aconteceu com as pedras? Se tornaram uma só. E quem que é a pedra fundamental? A pedra de esquina? Baruch Hashem. Quando Jacó deixou Beersheba para Harã, ele parou para passar a noite em um lugar deserto, e esse lugar um dia seria o local do templo sagrado. Então, aquele local que Jacó foi passar uma noite, que ele colocou 12 pedras,
se tornaria o lugar onde no futuro seria construído o Beit HaMikdash, Templo Sagrado de Israel, lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Mas qual é a pedra fundamental do templo? E o que é que forma o Mashiach? Ele veio senão o quê? As ovelhas. Então, quando as 12 tribos estão unidas, tem Mashiach. As tribos desunidas, não tem Mashiach. E a missão do Mashiach é reunir as tribos perdidas. Baruch Hashem. Ele pegou 12 pedras, colocou ao redor de onde ele deitaria, e quando ele deitou a cabeça, as 12 pedras se tornassem uma só pedra. Até aqui tudo bem? Alguém quer complementar? Quer fazer alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Tá tudo certo? Em nossa Parashat, nós lemos que no Egito, Jacó estava prestes a descansar com nossos antepassados. Ele chamou seus 12 filhos para se reunirem em volta dele, e os 12 indivíduos se tornaram uma alma unificada. Quando a gente se reúne, a gente é o quê? Uma alma unificada. Quando Jacó reuniu aquelas 12 pedras no caminho para Harã, foi com a intenção de ligá-lo aos 12 filhos que ele ainda teria no futuro. E de fato, a palavra hebraica even, que é pedra, é um composto da palavra av. O que é av? Aba. Avraham. Então, even, pedra. A palavra hebraica even, pedra, é um composto da palavra av, pai, e ben, filho. Então, even, pedra, é escrito com as mesmas letras que formam ave e ben. Então, o que é uma pedra? De modo que na própria palavra para pedra temos uma ligação de pai e filho. O que um pai e um filho tem que ser? Unido. Tem que ser um fundamento para o mundo. Quando um pai e um filho é desunido, o que acontece? Aí não é fundamento. Por intenção elohímica, as 12 pedras se fundiram. Elas sempre estarão ligadas não apenas a ele, sua raiz comum, mas também umas às outras. Baruch Hashem. Aprendemos que união do povo de Israel é um reflexo da unicidade do Criador. O Criador, o que a gente reza todo dia? Que o Eterno é um. Agora você imagina os israelitas, cada um é um, cada um é por si. Isso está imitando o Criador? Tem que ser errado. A gente tem que ser unido. O exilicionismo é anti-Elohim. Não adianta o cidadão ele ser religioso, guardar Shabat, circuncidar, comer kosher, fazer as festas, e ele não ter união com os demais irmãos. Não faz sentido isso. Então, assim como Elohim é um, o povo de Israel sempre vai ter que ser um, e não um bando de indivíduos exilados. Em nossas tefilot diárias, assumimos a mitzvah de Ahavat Israel, amor a um companheiro israelita como o amor por si mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Antes de dizermos Shema Israel, a declaração da unidade de Elohim, nós temos que estar em comunhão com os nossos irmãos. Sem união, qual é o sentido de você rezar o Shema? Você todo dia fala que Elohim é um, mas a pessoa ela é individualista com
as outras pedras. O templo, o Beit HaMikdash e o Mashiach, ele é composto por 12 pedras. É como se fosse um pouco complicado, Fica faltando pedaço. Não dá para formar o Beit HaMikdash. Não tem como formar. Para ser unificado, tem que estar todo mundo junto. Tem que estar congregando. E o Israel, sempre que Israel se torna individualista, o que acontece com o nosso povo? A gente se enfraquece, exilado, vira alvo fácil. Igual no deserto, o povo, né, que saiu do Egito, eles queriam por si só, né? E a terra estava bem pertinho, né? E não conseguiram entrar. E Moisés sabia. Por causa do individualismo. Cada um queria fazer uma coisa. Nossas maiores tefilot são para que Elohim abençoe a todos nós como um só. E é assim que o Eterno faz. Então não adianta, eu quero uma bênção diferente da dos outros. Ou eu não quero a bênção do meu irmão junto comigo, compartilhando. Porque você acha que o Eterno ele vai te dar uma bênção só para você, de forma que ela não possa ser compartilhada com outras pessoas? Nunca. E quando você for pedir uma brahá, uma bênção, você tem que ter em mente que aquela brahá que você está recebendo, você vai ter que compartilhar ela. E se você não tem os seus irmãos conectados com você, como é que você compartilha? Aí o Eterno olha para você, não tem como eu te mandar essa brahá, essa bênção, porque ela não é compartilhável. Ah, eu quero ficar rico, tá, mas você vai compartilhar da forma correta, da forma justa? Então, antes de pedir, tem que saber o que você está fazendo. Baruch Hashem. Perdão. Até aqui tudo bem? Jean, tudo certinho? Jorge? Baruch Hashem. O que essa fusão de rochas e almas realmente significa? Por que a Torá traz essa engenharia toda? Por que a Torá traz essa profundidade toda de... Eu chamo de coisas maravilhosas, né? A união é uma das coisas mais maravilhosas que existe. E o Eterno tem uma engenharia em torno disso. O que essa fusão de rochas e almas realmente significa? Para elevar nosso relacionamento com Elohim, para que cada um de nós possa elevar o seu relacionamento com Elohim, nós precisamos, ao máximo, melhorar os nossos relacionamentos, a nossa comunhão, uns com os... Então, se eu pedir uma bênção para o Eterno só para mim, é só eu que vou usar essa bênção. Existe algum interesse celestial nisso? Não. Quando a unidade de cada israelita se completa um com os outros, há um alinhamento. Quando a unidade de cada israelita se completa um com os outros, quando a sua unidade completa com os demais israelitas, há um alinhamento que permite, até mesmo ordena, que bênçãos sejam derramadas do Shamaim sobre todos. Eu vou ler de novo, porque essa parte aqui é uma parte muito importante. Quando a unidade de cada um de vocês se completa uns com os outros, ocorre um alinhamento espiritual que permite, e existe uma ordenança elohímica, que as bênçãos sejam derramadas do Shamaim sobre todos nós. Mas tem que ter o alinhamento da união. As 12 pedras têm que se tornar uma. Aí existe uma ordem celestial das bênçãos descer sobre nós. Baruch Hashem. Aprendemos que quando nossos ancestrais estavam unidos na adoração de ídolos, se segurem. Aprendemos que até quando nossos ancestrais estavam unidos na adoração de ídolos, o exílio resultante era menos severo do que o exílio daqueles que se ocupam da Torá
isoladamente. Não adianta estudar a Torá se você é um exibicionista, é perca de tempo. Vou ler de novo. Nós aprendemos que quando nossos ancestrais estavam unidos em adoração dos ídolos, o exílio resultante dessa idolatria, ela era menos severa do que o exílio daqueles que se ocupam da Torá isoladamente e estão em conflitos uns contra os outros. Então, aqueles que estudam Torá isoladamente, o exílio é muito mais duro. E perde as bênçãos, né? Porque o Eterno não vai mandar bênçãos. Resultando, quantitativamente, por mais de 1900 anos e pelas várias cruzadas, inquisições, holocaustos, que foram decorrentes desses israelitas que estudavam Torá e eram exilicionistas. Nesse exibicionismo tem maldições que atingem gerações também? Sim, porque o exílio ele acaba sendo hereditário, né? E as maldições vão junto, hereditariamente. A transgressão do exibicionismo é semelhante das feitiçarias. Exatamente, das feitiçarias. Elohim criou o mundo para se manifestar em sua criação. Elohim criou o mundo para que ele se manifestasse em sua criação de forma oculta. E Elohim é um. E qual vantagem há para o Kadosh criar um mundo abaixo de todos os mundos? Para que ele precisa disso? Se relacionar. A vantagem é que quando um lugar de tantas contradições aparentes e tanta diversidade pode reconhecer a sua unicidade, há algo mais sólido e mais real nesse reconhecimento do que quando os mundos superiores o louvam. Qual que é a vantagem do Criador criar mundos para que ele possa se manifestar? Qual que é a vantagem nisso? Tanta pessoa sofre, tanta pessoa morre, tanta coisa... A vantagem é que quando um lugar de tantas contradições aparentes e tanta diversidade possa reconhecer a sua unicidade. Há algo mais sólido e mais real nesse reconhecimento do que quando os mundos superiores o louvam. Porque os mundos superiores, eles reconhecem o Eterno facilmente. Lá ele é mais visível. Aqui vocês vê o Criador por aí, andando, igual ele andava lá no Ganed, por exemplo. Conhecido é muito mais forte, porque a diversidade é enorme. Mas só que o que ocorre? Quando a diversidade, quando uma diversidade conhece reconhecê-lo, isso é muito sólido, isso é muito mais vibrante, isso é muito mais forte. Isso é o oposto da idolatria, porque na idolatria cada um tem o seu Elohim, cada um tem o seu ídolo. Agora você imagina pessoas de cabeças diferentes, de culturas diferentes, reconhecer o mesmo Elohim em tudo. Do que todo mundo pensar igual, achar que é igual, ver igual, entender igual. Essa história de que todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que ver igual, todo mundo tem que entender igual, isso é prejudicial para a nossa fé. É maravilhoso quando a mentalidade, a capacidade de cada um, ela é aflorada. Ela consegue perceber o Kadosh. É por isso que padronizar uma congregação onde todo mundo tem que acreditar nas mesmas crenças, na mesma doutrina, e o líder, ele tem que fazer a cabeça de todo mundo, isso prejudica muito. Isso é completamente errado. Quando a sua mentalidade ela é prejudicada, ela é anulada, isso diminui a capacidade individual de reconhecer o Eterno por si próprio. É justamente as nossas diferenças e o nosso alinhamento de caráter e a nossa capacidade de enxergar Elohim é que nos une de verdade. Não é todo mundo achar
igual o outro, que o Criador é assim, assim, assado, cada um, todo mundo pensar igual. Isso não precisa disso, isso não pode ser assim, não tem solidez. Isso é derivado de crenças e doutrinas. Onde todo mundo tem que pensar igual, fazer igual, vestir igual, sentar igual. Tá, isso derruba a sua capacidade pessoal. Porque você começa a imitar outra pessoa e você tem que deixar de ser você mesmo. E quando você próprio, original, não consegue adorar o Criador, você está imitando o jeito que o outro faz, não é você que está adorando. É o outro. Então você não está adorando coisa nenhuma. Você está imitando o jeito que uma pessoa adora o Criador do jeito dela. Mas tem que ser do seu jeito. Agora, as nossas diferenças, elas não podem criar exibicionismo. Não pode criar briga. Não pode criar concorrência. Não pode criar inimizade. Isso aí já é desvio de caráter. Então muita gente tem muita religião e tem pouco caráter. É muito melhor você ter muito caráter e menos religião e você ter relacionamento com o Eterno. É muito melhor. Não adianta a gente rezar e ter rito e ter crença e ter religiosidade e não tem caráter. E não tem união verdadeira, sólida. A gente só está unido porque a gente faz tudo igual. O dia que um veste uma cor diferente, não, você não entra aqui não, porque você não está usando a mesma roupa, então fica lá fora. Vai embora. Não tem solidez. E anula a pessoa. E o Criador, sim, ele deseja diversidade. E que nessa diversidade todos sejam capazes de reconhecê-lo. Em um nível mais profundo, a unicidade de Elohim é realmente expressa pela própria existência de tal diversidade dentro da criação. Em um nível mais profundo, a unicidade de Elohim ela é realmente expressa pela própria existência de tal diversidade dentro da criação. Nossa unicidade como um povo deve refletir isso. Sua unicidade dá origem à diversidade. E a nossa diversidade, ela deve derivar e apoiar a diversidade um do outro. É uma unidade que deriva da diversidade. É uma unidade resultante da diversidade. Aí no mundo isso acontece, a diversidade ela gera unidade ou ela gera divisão? Destruição. Mas o que o Eterno está falando aqui? O que a Torá está nos trazendo aqui? É justamente pela sua diversidade, é pelo talento de cada um, é pela capacidade de cada um, a sua maneira, assim, na sua essência, reconhecer o Eterno, é que cria uma união mais sólida. Baruch Hashem. É por isso que a Torá, ela nos faz raciocinar, pensar. Não é você querer imitar o líder, querer fazer igual o líder, não. Um líder, ele tem que tirar o seu talento de dentro de você. Não é fazer você um robozinho do controle remoto dele e ele ficar te controlando, ficar te dominando, ficar te manipulando, segundo ele próprio. A política dele, as necessidades dele, isso não existe. Você tem que ser livre para adorar o Eterno. Você não pode ser um escravo de um homem, de um faraó, de um líder, não. Isso não existe. Tem que tomar cuidado com religiosidade, com crença, com doutrina, com dogma, com essas coisas assim. Isso é muito perigoso. Baruch Hashem. Então a nossa unicidade como um povo diverso tem que refletir a unicidade elohímica. E uma unidade que deriva da diversidade, ela é intimamente mais real do que uma unidade que repousa na uniformidade. Perdão.
uma unidade que depende da uniformidade é terrível para nós. Ela anula as pessoas. Então, por que Jacó ele reúne os 12 filhos e ele dá uma bênção para cada tribo, para cada filho, de acordo com a característica? Imagina se Jacó quisesse que todos os filhos fossem de um jeito só. Todo mundo fosse igual. Pensasse igual, agisse igual, falasse igual. Ele ia conseguir extrair o talento de cada um deles? Então, a unicidade baseada na uniformidade, um dia ela gera um exílio muito forte. Agora, a unidade baseada na diversidade, no respeito que um tem que ter pelo outro, na consideração que um tem que ter pelo outro, pela diferença do outro, pelo jeito do outro ser, é essa unidade, essa unicidade é que nos fortalece. Porque a gente não fica competindo uns com os outros. A gente não fica querendo derrubar o outro, querendo pegar o defeito do outro e usar como uma arma contra aquela alma. E é isso que gera exílio. Agora, grupos, congregações ou ideologias onde, olha, eu só fico no grupo, eu só fico na comunidade se todo mundo for igual eu. Fizer as coisas do jeito que eu faço, do jeito que eu quero, do jeito que eu mando, do jeito que eu acerto. Isso é terrível. Isso é destruidor. Muitas pessoas deixam de congregar porque o fulano ou a fulana não faz as coisas do jeito que eu quero. Eu sou um faraó, tem que fazer do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não aceito, eu não quero, é bagunça. Comportamento de faraó. Não pode ser assim, meus irmãos. Isso não existe. Isso gera exílio. Isso gera divisão. Muitas pessoas deixam de congregar por causa disso, porque elas querem uniformezinho. Ela quer que todo mundo seja igual, tanto nos defeitos como nas qualidades. Isso é um veneno terrível. É tão bonito a diferença do outro, as qualidades do outro, os defeitos do outro. Isso é maravilhoso. O talento que o outro tem. Baruch Hashem? Não subsiste, não subsiste. Então, o que é interessante para nós é que a nossa unidade, ela tem que ser derivada da diversidade de cada um. E não a gente querer uniformizar todo mundo e todo mundo fazer tudo igual. Imagina se todo mundo aqui só cantasse, ou só dançasse balé, ou se só ensinasse, ou se só fizesse comida, ou se só viesse aqui para limpar. Se todo mundo fizesse tudo igualzinho. E aí, como é que a gente ia caminhar? Ainda bem que cada um Baruch Hashem, cada um é cada um. Isso é maravilhoso. Nós temos que gostar da diferença do outro. O outro tem defeitos, eu vou tolerar, porque é a integridade daquela pessoa. Eu tenho que respeitar. Eu não posso querer que as outras pessoas sejam do jeito que eu quero que elas sejam. Se eu não consigo nem ser eu mesmo o tempo todo, e muitas vezes eu não consigo ser bom em ser eu mesmo, e eu quero que a outra pessoa seja boa em ser ela mesma, isso é covardia. Isso não existe. E aí gera briga, e aí gera divisão, e aí gera exilicionistas, e pessoas ficam exiladas, simplesmente porque o outro não pensa igual a ele, não segue a cartilha dele ou dela. E a Torá nunca serve para ele, serve para os outros. Só para os outros. O Islã mata, né? O Islã mata por causa disso aí. Quando ele é exibicionista, quando ele se isola de todo mundo, a Torá só serve para os outros. Para corrigir os outros serve para os outros, né? Agora as bênçãos servem para mim. É desse jeito. Essa ideia, ela pode ser melhor apreciada ao olhar um detalhe de como o templo sagrado foi construído. Como que o templo sagrado foi construído? Como, Maria Joaquina? Como que o templo sagrado foi construído? Como que o templo sagrado, como que o Beit HaMikdash ele foi construído? No Beit, quantas tribos são?
Quantas? Mas o Beit HaMikdash foi feito com 13 portas. Não foi, Wilker? Você tem certeza? Não, eu estou perguntando para você se você tem certeza. Eram 12 tribos, mas o Beit HaMikdash, ele foi feito com 13 portas. Por que com 13 portas? Hã? Ah, não, mas a porta é estreita, né? Todo mundo que passa nela, não. Se tiver meio gordinho, tem que fazer um jejum antes de chegar lá, né? Eu quando eu for lá para as 12 portas, eu vou de jejum. Você fala que é estreita, né? Tem que ir de jejum. O negócio é ter que viver em jejum, você não sabe que hora que vai abrir. É verdade, é por isso que eu como um pouquinho. Você viu que aqui eu como um pouquinho? É só um pouquinho. Vai que daqui 2 minutos, puf, né? O Mashiach vem. Eu já estou pronto. Baruch Hashem. Mas você não sabia que era 13? Sabia, mas estou falando é 12 tribos. É, 12 tribos, mas o Beit HaMikdash tinha 13 portas. Por que 13 portas? Por que, Jorge? Por que 13 portas? Baruch Hashem, é isso mesmo. É por causa do Eterno, aí pronto, acabou. Resumiu tudo aqui. Pode vir dar para achar que eu vou embora. Pode sentar. Baruch Hashem. É por causa do Eterno mesmo. Da misericórdia do Eterno. Havia 13 portões pelos quais se podia entrar no templo. Havia 13. Então, as pessoas de cada tribo tinha o seu próprio portão. Baruch Hashem. Cada tribo tinha o seu próprio, com o nome lá, Efraim, Manasseh, Reuven. Cada um tinha a sua. Então havia 13 portões pelos quais se podia entrar no templo. Um para cada tribo, 12 portões, e um portão geral que era permitido a todos. Por causa do Eterno, igualzinho o Jorge falou. Por causa do Eterno. Ou seja, olha a misericórdia, tanto que ela vai longe. Olha, se você não encaixa. Shalom, tudo bem? Pode sentar aqui na frente de vocês aqui, vocês dois aqui, ó. Pode tirar o gato daí. Olha o gato sem vergonha. Olha o gato folgado aí, ó. Se a senhora quiser levar, só pode levar, viu? Eu estou dando 10 reais para levar o gato. Pode sentar aqui junto com ele. Essa outra porta, são 13 portas. As 12 tribos do mundo todo, Cada um deles tem uma porta específica. Mas Cada tribo tem a sua porta. Não, mas aí quando isso for acontecer, cada um já vai saber. Pelo cheiro, né? E os que não são das 12 portas? Aí é como o Jorge falou, aí é o Eterno, é a misericórdia dele. Pela misericórdia dele. Tem essa porta ainda. Tem essa porta que é pela misericórdia dele. Então havia 13 portões pelos quais se podia entrar no templo. Uma para cada tribo, que dá 12 portas, e um portão geral que era permitido a todos. Eles não eram supérfluos, claramente. Havia vantagens em cada tribo usar o próprio portão. E vantagens, no singular, em usar o 13º portão. Há momentos em que buscamos Elohim como indivíduos. E há momentos em que o buscamos simplesmente como israelitas de alguma das 12 tribos. Baruch Hashem. O poder do indivíduo permaneceu. Yaakov não pegou uma pedra grande, uma única pedra, e a colocou debaixo de sua cabeça. Nem deu uma bênção única a todos os 12 filhos, mas muito ao contrário. Na época, ele pegou 12 pedras que se tornaram uma só, e ele deu uma bênção para cada filho, por qual razão que ele deu uma bênção para cada filho? Por conta da individualidade de cada um, que tem que ser respeitada pelo líder. Yaakov era o que deles? Líder. Mas ele era também? Pai. O que um líder tem que ser? Pai. E o que o pai quer que o filho seja na vida? Melhor do que ele. O líder de verdade, o líder israelita, ele quer que os seus filhos sejam melhor do que ele. Todo pai quer que seu filho seja melhor do que ele. Agora, o faraó queria que alguém fosse melhor do que ele?
Então é o falso líder. É o falso líder. Então, Yaakov, ele não pegou uma grande pedra. E pegar uma única pedra é mais fácil que pegar 12? Não é? É mais fácil. É uma pedra só. Mas ele fez o quê? Ele pegou 12 e elas se transformaram em uma. E da mesma forma, ele não deu uma bênção igual para cada um de seus 12 filhos. Em vez disso, ele reuniu 12 pedras individuais e deu 12 bênçãos personalizadas. Sabe o que isso quer dizer? É que você não pode querer que a sua bênção, você não pode querer a bênção do seu irmão. Você não pode querer a bênção do seu irmão. É individualizada. A bênção do seu irmão é do seu irmão e você tem que ficar muito feliz se o seu irmão receber uma bênção. Tem gente que fica com inveja. Ou fica assim, por que eu não recebi? Fica feliz. A hora que o seu irmão está sendo abençoado. Ame isso, se alegre. A hora que o ímpio reina, o povo entristece. Tem que se alegrar. Então, em vez disso, ele reuniu 12 pedras individuais e deu 12 bênçãos personalizadas aos 12 filhos e a seus descendentes. Em ambos os casos, houve um momento de fusão, de união em unidade absoluta. Unidos somos uma unidade ainda mais sólida, como filhos de Israel, mas, ao rezarmos o Shema Israel, nós temos que rezar como um só. Como um só. E os filhos se tornam almas individuais novamente para receber as bênçãos. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente está rezando o Shema, cada um reza separadamente na hora que quer ou todo mundo reza junto? Mas aí uniformizou, Maura. Você acabou de falar que não pode fazer isso. E agora? Hã? Os mandamentos é a única vontade da terra. Tem que ser. Fazer a minha vontade é uma coisa. Fazer a vontade do Eterno unidos no corpo é outra coisa diferente do que eu quero. Uma coisa é a permissão elohímica, né? Outra coisa é a vontade elohímica. Mas nós rezamos o Shema porque nós somos unidos. Para gerar o espírito, a rua de união. Mas depois que a gente termina o Shema, e a gente daqui uns dias vamos começar a fazer isso, depois que a gente termina o Shema, termina as bênçãos, termina o serviço todo, aí cada um vai fazer a sua própria reza, a sua própria oração, individual, buscar a sua bênção. E é muito importante, na hora que você estiver fazendo as suas petições, as suas bênçãos, você agradecer de coração ao Eterno por Ele estar abençoando o seu companheiro, o seu amigo, o seu vizinho. A sua bênção se torna mais próxima. Ela vai chegando mais perto de você. Porque isso quebra a questão da individualidade. Então, segredo 1 de bênçãos. Segredo 1 de tefilá, orar, calçar. Segredo 2, agradecer o Eterno pela bênção da Leila, do Éder, da Jo, do Robson, da Maria Joaquina. Agradecer pela bênção do outro. Sabe o que acontece quando eu faço isso? A minha bênção, ela fica conectada com a de todo mundo. E é individual. Mas nós somos uma unidade de pessoas diferentes. Então, você formar uma unidade de pessoas uniformemente iguais não é muito boa coisa, viu? Não é muito boa coisa. Agora, você formar uma congregação de indivíduos diferentes e unidos de caráter, com respeito ao outro, isso sim é poderoso. É por isso que nós não temos... A gente não fica muito ligado a crenças, né? Doutrinas e padronizações, porque você tem que extrair de cada um o talento. Você tem que pegar a essência maravilhosa que o Eterno coloca em você o tempo todo e extrair para fora.
Agora, se você vai imitar o outro, a sua essência ela é tirada para fora? Não, não é. Aí não é um perfume, não é o perfume do Mashiach. Passa a ser o seu perfume, que não é um perfume, é como se fosse um... Vamos dizer que é um perfume falsificado. Não. Os shedim, eles gostam de coisa cheirosa. Gostam. O povo acha que os shedim gostam de coisa feia. Não, eles gostam de coisa cheirosa. Eles não gostam de coisa feia. Eles têm que atrair. Com fedor não atrai. É igual, por exemplo, o mundo lá fora, essas festas que eles fazem, que tem muita droga, pornografia, sexo, é agradável ou é desagradável? É agradável. É agradável. Porque se não fosse, não lotava. Não enchia de gente. Então, os shedim, né, eles têm que fazer coisas agradáveis para atrair as pessoas. Senão não vai atrair. Mas eu falei no sentido, tipo de você cumprir Torá, ser exilado, e querer que essa Torá seja cumprida na outra pessoa, ela vai se afastar, ela não vai se aproximar, porque não sai a essência do... Então, mas o exilicionista, o exilado, ele tem a convicção de que ele está certo, de que ele é perfumado, de que ele está bonito, de que está todo mundo errado, isso ele está certo. Ele tem essa ideia. Então tem que ter um perfume bom aí. É um egocêntrico. Baruch Hashem. Em ambos os casos, tanto das pedras como da reunião dos filhos de Jacó, houve um momento de fusão, de união, em uma unidade absoluta, mesmo que eles tivessem diferença. Unidos somos uma unidade ainda mais sólida como filhos de Israel. Mas o rezar, o chamar Israel, nós o fazemos como um só, todo mundo canta junto. Os filhos se tornam almas individuais, novamente, para receber suas bênçãos. Para o Hashem, ferramentas para seus próprios caminhos únicos neste mundo, de seu pai Jacó. Cabe a nós aprender a viver com ambos, com a união das orações, com a união de congregar e com as bênçãos individuais e a unidade sólida como uma rocha unida de 12 pedras. Isso aqui é muito bonito, que eu vou falar agora. Eu não sei se eu falo daqui 3 anos e meio, aí você vai ter que vir cá daqui 3 anos e meio para ouvir, né? Hoje, então, Lucas? Então tá bom. Não, mas eu tenho a fé que, nem que seja lá em Jerusalém, a gente se encontra lá nesses 3 anos e meio. Vai que ele volta, mas daqui 3 anos e meio a gente vai estar lá junto com ele. Vai que isso aqui é do tempo de hoje. E guardem muito bem isso aqui. Hoje eu já dei um segundo segredo. E eu vou dar um terceiro segredo. Eu faço isso a cada 3 anos. É um a cada 3 anos. E hoje eu estou dando 2. Eu acho que foi. Não. Eu acho que é porque a senhora vinha hoje. Eu tenho certeza. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Ninguém é verdadeiro sem o outro. Não somos. Sem a outra pessoa, sem as outras pessoas, você não é verdadeiro. A pessoa egoísta ela é verdadeira? A pessoa individualista ela é verdadeira? Essas pessoas você consegue extrair coisas boas delas? Hã? Só individualidade. E a individualização ela tende a anular a outra pessoa. Só que ela se anula porque ela deixa de ser verdadeira, porque nós só somos verdadeiros por causa da outra pessoa. Então não adianta você achar que você é o dono da verdade, que você não é. Para você ser o dono da verdade, o proprietário, o presidente, o governador, o grande cacique, o grande sol do Oriente, você precisa da outra pessoa. Ponto final. Não queira ser individualista, não queira ser egoísta. Você precisa do outro para você ser verdadeiro. Você precisa se refletir.
Como Adam refletia Havá, como Israel reflete o Eterno. Israel podia ser verdadeiro sem o Eterno? E a verdade elohímica pode ser expressada aqui na terra sem o povo de Israel? Porque o único povo que expressa o Eterno verdadeiramente aqui no mundo é o povo de Israel. É o povo escolhido. E foi o Eterno que escolheu. E a missão é difícil. Depende. Eu acho fácil. Tá? Assim, comparando com os outros povos. Aí é difícil para eles. Quando você não é... Eu não gosto de ser... Eu não gosto de individualidade. Eu gosto de fazer as coisas de forma coletiva. Eu sempre tenho essa tendência. Então eu acho fácil. E a pessoa que não tem essa tendência? Ela não consegue ser verdadeira porque ela não consegue ter espelho. Não adianta, a gente sempre vai se espelhar no próximo. Inclusive, amar o próximo como a ti mesmo é uma forma de espelhamento. Aí como é que essas pessoas exibicionistas conseguem amar o próximo como eles mesmos, se eles são exibicionistas? Eles não conseguem cumprir nem a segunda mitzvah da Torá. Respeitar as diferenças. Agora, eu vou respeitar a maldade, a injustiça, o egoísmo,